Mas tivemos a febre de lan houses, né? Nessa época abriu uma lan house exatamente na frente da minha casa. CS 1.6. CS 1.0. Sério? CS 1.0. Foi do beta 5 para 1.0. Foi quando foi lançado ali. Era bem começo mesmo isso daí. E, cara, não tem como. Viciei no jogo, não tinha o que fazer. Acho que todo mundo meio que tem mais ou menos a mesma idade. A gente não era tão do videogame de cedo, porque não tinha videogame com 5 anos, 6 anos, você não tinha tanto videogame pra jogar assim, né? Não, com 6 anos o videogame da época era o Atari. Exato. E tipo, pra tu saber, pelo menos lá na minha área... lá no Rocha, lá no Rio de Janeiro, Zona Norte, tá ligado? Tipo, não tinha videogame, era o que porra é essa? Até que meu pai, em 92, comprou um Dynavision pra jogar com a minha mãe, brigaram tanto por causa de Galaga, que ficou pra gente o videogame, tá ligado? E aí foi ali que eu comecei a, pô, caralho, legal isso aqui, jogava Galaga e Mario, tá ligado? Imagina computador. Né? Imagina computador. Então, quando chegou o Counter-Strike, que era computador, essa febre de LAN... me apaixonei na hora, assim, eu ia bastante pra lá. E acho que a mesma coisa que sempre aconteceu no futebol comigo. Sei jogar, gosto de jogar, mas sentia que eu conseguiria ter sucesso não jogando. Talvez falando nas palavras, sou ruim, né? Jogando eu sou ruim. Não é? Nos achão faz bons gols lá. É um bom pivô. E aí, cara, desde o CS foi isso, né? Quando eu comecei no CS, um abraço pro China também, que foi o meu grande mentor ali no CS nessa questão. Eu falei, pô, cara, isso aqui vai dar certo. Tem um mercado nisso daqui. E, cara, se eu continuar jogando, eu vou ficar ali no top 10, top 8. E se eu montar alguma coisa, eu posso chegar lá em cima. E aí eu comecei a fazer meu próprio time, chamava a molecada. Cara, você joga bem, quer vir pro meu time? O cara, não vou jogar com você. Eu falei, não, você não vai jogar comigo, não. Você vai jogar com esse cara que eu vou trazer TML. O cara, opa, aí eu quero. E aí comecei a evoluir até ir pro G3X. Isso. Até ir pro G3X. G3X, aí estamos falando de quê? 2003? 2003 para 2004. Caralho, eu só acertei chutando, viu? Legal, tá sabendo. Foi um campeonato que o G3X, eu tava no campeonato, meu time acho que chegou em 5º lugar, perdeu do G3X, o G3X chegou em 2º, perdendo pro MIBR. Quem é da época aí conhece o MIBR, né? Conhece até hoje, claro, mas assim, era um time que era uma rivalidade muito grande. E aí, quando acaba esse campeonato, um dia antes de acabar, meu irmão fala, né? Meu irmão chega pra mim e fala, cara, meu irmão era muito amigo de um jogador do G3X do Alite, ele fala, os caras vão te chamar. Amanhã eles vão te chamar. E eu, cara, já não consegui dormir. E pra mim, eles iam me chamar e não iam me dar dinheiro nenhum. Eu não tava nem aí. A gente normalmente, na época do CS, ganhava a premiação do campeonato. E lá eu falei, cara, só de eu virar treinador desses caras, só de eu estar com esses caras, eu atingi o que eu queria. Isso com 18 anos, pô? Exatamente, 17 para 18 ainda. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio, né? Eu não tinha mais mesada, né? Não tinha dinheiro livre, mas eu nunca precisei desse dinheiro que eu ganhei no G3X sustentar minha casa. Eu tinha em casa comida, então o dinheiro que eu ganhava era para mim. E a gente começou ganhando R$650 e depois logo já subiu para R$1.000 em 2004. Era bastante coisa. E eu achei que eu não ia ganhar nada. O Gal falou, não, a gente vai dividir em todo mundo, você vai ganhar também. Era dinheiro, Igor. Eu lembro que em 2004, igual eu falei pra você que antes de começar, eu tava no quartel e aí o meu soldo final era 300 e poucos reais, mas eu sabia que o salário do soldado que engajou, que era tipo, cara, você fica lá o ano de recruta, se tu continua, tu engajou, que é assim que chama. Aí o soldado engajado, o salário era de R$700 e todo mundo queria engajar, mano. Pra ganhar aqueles R$700 ali. Vocês ganhavam muito bem essa época. Essa época aí foi quando eu estourei meu joelho também, 17 anos. Eu ganhava R$60 no Matsubara, lá no Paraná. Porra! Tinha escola, tinha o quartinho ali, né? A gente dormia nos beliches e tal. Mas não dá nem pra pagar um motel, né? Era 60 pila. Não dava pra pagar. Tem que juntar 2 meses ali pra pagar um motel. Junta 2 meses e marca no aniversário de namoro. Mas é muito isso. Há pouco falando, pô, essa febre. E eu acho que foi uma febre que todo mundo da nossa geração teve. E não foi uma febre à toa, né? A gente vê que até hoje o CS tá gigante aí, né? É um jogo que foi mudando as atualizações. Há pouco começou no beta. Eu comecei no 1.1, que a gente já pulava de USP também, e foi logo depois das lesões que eu me empolguei muito com o CS, e era nessa época já do G3X, porque quem era bom em Brasília começou a ser picado para vir para São Paulo, para ir para o Rio, o ADR é o primeiro, vai para o Revolts, e a gente vai falando, caramba, mano, isso dá dinheiro também, e os caras estão se profissionalizando, mas óbvio que eu nunca, já fui de bons times lá em Brasília, mas nunca tive um nível
perto desses jogadores de Brasília que acabaram vindo, G3X, MIBR, Revolts. E, pô, até hoje, né? Uma febre que a gente ainda tem de leve, né? Tem, pô, É com apaixonado certeza. até hoje. Como é que tu se arrebentou no futebol, cara? LCA, eu... Tá sempre. Sempre LCA. Mas a minha história foi uma história muito louca, né? Eu tava no Matsubara na época, eu sempre joguei no ABB, na ABB Brasília, né? Brasília sempre foi um time muito forte. Associação Atlética do Banco do Brasil. Exatamente. Meu pai, né, sempre aposentado do Banco do Brasil e vice-presidente do clube. Tá. Então eu também fiquei como, né? Ah, olha aí, te botaram. Sempre teve essa, né? Você tá num lugar que te indicaram. Aí você tem que provar E aí mais, você tem que né? provar um pouquinho. E na época, né, foram muitos... No salão a gente era um time muito bom. Inclusive eu era reserva no salão, era o pivô reserva. No campo a ABB também era muito forte. Enfim, fui pro Gama em Brasília 2001, 2002 estava na Série A. E aí tem um campeonato. Em Brasília era muito... Tudo era muito amador. Então até a base, a gente treinava 2 vezes por semana. Terça e quinta ia jogar no domingo. E a gente sabia que todas as outras bases no Brasil treinavam todos os dias. E aí no meio o início do ano, o Gama não tinha calendário. Então eu podia voltar a jogar pela ABB Brasília, podia jogar pelo Guaraense, do falecido Morales, que era um timaço. E aí a gente acabou num campeonato, fui chamado para o Matsubara. Eu fiquei 6 meses no Matsubara. Eu lembro que no Dia das Mães eu tive uma tretinha que eu jogava já no Júnior, só que me desciam Cobrinha, quem é, né? Eu já conversei muito sobre essa live, a galera lembra desses nomes. O Cobrinha, o treinador, me botava no banco. Tipo assim, eu jogava no Júnior, só que na minha categoria eu ficava no banco. Entendi. E aí eu comecei a ficar um revoltadinho e Cobrinha é tal. o nome, hein? Cobrinha, conhecido Cobrinha lá de Cambará, Paraná. Inclusive, acho que o Cobrinha faleceu, né? Fica aí o F. E, pô, pai... E, mano, não sei o que rolou, eu vim passar um Dia das Mães em Brasília, lá em Brasília. Joguei pelo Guaranense escondido, estourei o joelho no Dia das Mães. Puta merda. E aí ligamos na época pro pessoal do Matsubara, o Vitor se machucou, né? Teve um problema na escada, não sei o quê. Pô, legal. Quando ele estiver bem, volta a ligar pra gente. E aí fiz cirurgia, sei lá, 4 cirurgias no joelho. Caralho. Mas 60 pila, né? Futebol não paga bem também, não. O CS às vezes paga melhor. É igual você tava pelo sonho, né? Era você sonho, tava começando sonho ali completo. Mas no pelo futebol sonho. também Exato, tá pelo os sonho. dois, Sim. tudo, né? Tem uma parte que você vai ter que tentar viver esse sonho e realmente, se eu tivesse jogando, eu nunca ganharia R$1 no CS. Entendi. Então, Não, o CS eu sempre fui ruim também. O que me pegava... Eu jogava com o moleque, porque todo mundo jogava CS e tal. Mas o meu bagulho nessa época era jogar Warcraft. Eu gostava de jogar Warcraft 3, que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Dota. E aí fudeu. Aí eu... Dotinha é bom eu demais. vejo aqui, eu vejo pelos programas como você gosta também. Eu tenho um monte de Aegis aí. Tem aqui, ó, um roxanzão dourado. Ó, esse aqui é bonito. Caramba, Esse daqui, legal. meu irmão, esse daqui é os... Eu ia falar que é só os caras que jogam muito, mas na real os caras que botam dinheiro no Compendium pegam esse daqui também. Foda-se, né? E aí, porra, tá bom, a gente pular um tempão aí nessa linha do tempo, tu foi andar de carro também.